Capítulo 18. Primeiro chegou a audição. Identifiquei uma respiração ofegante em meio ao barulho de água se chocando contra uma superfície metálica. Depois, aos poucos, vieram as imagens, nubladas como a minha razão. Por fim, as sensações se fizeram presentes através de uma substância gelada, sendo esfregada em meu rosto e arrepios. Muitos deles. O quê? Ai! Xiu! Fique quieta. Era ele e sua voz estava suave como nunca. Já estou acabando. As compressas geladas ajudaram bastante. As imagens ainda estavam borradas, mas isso pouco importava naquele momento. Por mais que lutasse contra a decepção que corria solta em minhas veias, eu estava em êxtase ao vê-lo cuidar tão carinhosamente de mim. Por que não me deixou morrer? Provoquei amarga. Na primeira vez que eu poderia ter te matado, sem querer me encostei em seu corpo e algo nasceu dentro de mim. Podia jurar que sua voz saiu fraca, quase trêmula. Estremeci internamente. Aquilo era algum tipo de confissão? Ele ia se declarar? Onde foi? Não deixei minhas expectativas ganharem forças. Num restaurante de Amsterdã, um pouco antes de você ir caminhando com a sua mãe para uma praça. Naquele momento, me senti fraco, impotente. A Praça Dan? Ele confirmou, dando um estalo com a língua. Fiquei em choque comigo mesmo por ter permitido que aquilo acontecesse, ter deixado você sobreviver. Justificou-se. Foi a primeira vez que falhei, murmurou. Eu tentava me convencer, a cada instante, de que aquela falha havia sido casual, que tinha sido vítima de algum poder desconhecido de um híbrido e que não ocorreria novamente. Minha visão ainda falhava, mas identifiquei um crispar de irritação em sua testa. Mas não foi o que aconteceu. Eu falhei novamente, porque bem na hora H não tive forças para eliminar você. Novamente? Ele confirmou com a cabeça. Quando? Com um andaime. O volume de sua voz estava quase zerado. Foi você, então. Outro balançar de cabeça. E nos outros episódios, não consegui permitir que Kevin te matasse. Outros? Na Grande Avenida e... Na Barnes & Noble e no acidente de carro. Na Grande Avenida, não. Ele me corrigiu. Quem me salvou lá, então? Foi o próprio Kevin. O quê? Perguntei incrédula. Eu sabia que Kevin trapaceava. Em vez de procurar você por conta própria, ele preferia me seguir e ver o que eu havia descoberto. Até que eu descobri você, e ele também. O lado bom disso tudo é que eu deixei o cara em dúvida quando não te eliminei no momento em que poderia. Ele deve ter achado que eu havia me enganado e desistido de te matar porque descobri a tempo que você não era nossa complexa missão. Que eu não era a híbrida que estavam procurando. Sim, e passou as pontas dos dedos na palma de minha mão esquerda. Tremi. Não podemos cometer erros. Eu sei. E fechei a mão para senti-lo melhor. Eu tentava a todo custo enxergar a expressão em seu rosto, mas me sentia diante de uma televisão sem antena, imagem lotada de chuviscos. Kevin deve ter ficado muito confuso ao me presenciar desencadeando a sua morte e em seguida salvando você daquele andaime em queda. Acredito que ele me testou com um episódio da Grande Avenida. Ali, quase perdi você. Sua voz ficou rouca. Como eu já disse, de início ele deve ter achado que eu tinha cometido algum engano, mas inescrupuloso como ninguém, resolveu me colocar à prova, na Grande Avenida. Eu não podia imaginar que ele se arriscaria tanto. Se arriscaria? Como assim? Ele estava invisível e tentou te matar utilizando apenas a força física, Nina. Vocês ficam invisíveis? Quase engasguei com a nova revelação. Sim, murmurou. Agimos melhor quando estamos invisíveis, mas por outro lado, nossa força física cai absurdamente nesse estado. Kevin não conseguiu te aniquilar com a morte direta, que é a morte desencadeada quando mentalmente ordenamos a vítima se matar. Assim, ele teve que ficar de modo invisível e apelar para a força física para cumprir a missão. Foi ele que me empurrou? Exato. Ele teve que fazer isso porque você foi mais forte do que imaginei. Vibrou, colocando uma nova compressa gelada em minha testa. Eu? Sim. Mesmo ele usando todas as forças mentais que detém, não conseguiu penetrar na sua psique, Nina. Você não é sugestionável. Mas fico fraca, minha visão escurece, sofro calafrios. É quando sua mente está se defendendo de alguma intervenção nossa, boa ou má. Você não entra em transe e aceita nossos comandos como os humanos. Somente luta para se manter alerta e quando não aguenta mais, simplesmente apaga, explicou com voz rouca. Não faz ideia de quantas vezes tive que tentar da dificuldade que passei para sugestionar você a entrar em contato com a sua mãe naquela noite da tempestade. Quase desisti.
Então era isso, e eu achando que estava enlouquecendo, esquecendo coisas. O intrincado quebra-cabeça começava a fazer sentido. Mas, peraí, como minhas feridas diminuíram? Como consertou a parca? Aprendi alguns truques com a melhor curandeira de Zirk. Senti uma pitada de amargura naquele comentário. O seu casaco foi o menor dos meus problemas. Vi quando você comprou numa loja próxima à sua casa. Você trocou o rasgado por um outro novo. Indaguei boquiaberta. Mas por quê? Porque achei que você escutaria meu conselho de não voltar ao colégio e se mandaria dali com a sua mãe. Foi estupidez da minha parte, suspirou. Aliás, é tudo o que tenho feito ultimamente. Não entendo. Qual era o risco que Kevin corria por tentar me matar utilizando apenas a força física? Voltei ao assunto original ao detectar a sombra da incerteza avançar sobre sua face. Ele faria a loucura de quebrar os protocolos e mataria você antes do seu dia de passagem, mas é um covarde de índole tão ruim que acabou sendo atingido pelo próprio veneno. Richard inspirou com força e abaixou a cabeça. Como eu estava do outro lado da avenida e não conseguiria atravessar a tempo de te socorrer, Kevin acabou sendo paralisado pela dúvida. Ele deve ter achado que aqueles episódios anteriores em que eu não matei você foram algum tipo de armadilha minha contra ele, e resolveu não arriscar. Mesmo contra a própria vontade, ele teve que salvar você. Ele poderia me matar antes do dia determinado? Até poderia, mas geraria uma guerra de proporções inimagináveis na minha dimensão, provavelmente com repercussão na sua, além de ser enviado para o vértice na mesma hora. Então, o que aconteceu na avenida foi pura encenação. Talvez, não tenho certeza. E o que foi aquela perseguição horrorosa? Foi Kevin caminhando para o checkmate ao perceber que só conseguiria acabar com você através da morte indireta, aquela na qual sugestionamos um humano que está prestes a morrer a matar outro humano. Repuxou os lábios numa careta de desprezo. A partir dali, tive que monitorar os passos daquele crápula 24 horas por dia. Praticamente dormia na sua rua. Então, aqueles ruídos de motos que me atrapalhavam o sono todas as noites eram os meus e deles também. Um vigiando o outro. Afastou-se e foi buscar outra compressa. Naquela noite, Kevin estava disposto a eliminar você de vez. E só não conseguiu por sua causa, relembrei-lhe feliz. Tivemos sorte e alguma ajuda. Ajuda? Hoje sei que os homens de Storm nos deram cobertura naquela noite, assim como alguns de Intston, o que não consigo entender. Sua respiração ficou subitamente entrecortada e calou-se por um longo momento, perdida em seus próprios pensamentos. Uma sensação inesperada, forte e indomável como uma fera, crescia dentro de mim, e ela não me deixava machucar você. Pelo contrário, ela queria proteger, cuidar de você. Confessou num rompante e, agitado, desconversou. Pronto, se quiser já pode se levantar. O que é isso? E enchei ao constatar meu péssimo estado em um espelho descascado na parede, assim que minha visão começou a se restabelecer. Ele soltou uma gargalhada. Não acredito que está preocupada com a aparência no momento destes. Mas estou horrorosa, exclamei aborrecida ao perceber meus braços enfaixados, no estilo de uma múmia, e meu rosto coberto por uma oleosa pasta branca. Apesar de aconchegante, o quarto onde estávamos era desprovido de luxo, com as paredes e o chão de pedra, a cama e os demais móveis eram feitos de palha entrelaçada. Os únicos enfeites ficavam por conta de um tapete colorido ao pé da cama e um quadro onde os raios de sol refletiam nas folhas de uma palmeira. Onde nós estávamos, afinal de contas? Eu acho o contrário, Nina Scott. Rebateu, lançando-me um olhar penetrante, desprovido de qualquer humor. Atordoada e exultante com aquela resposta, enrubesci e olhei para os meus dedos. Era a primeira vez que ele dizia meu nome inteiro. Foi o suficiente para fazer meu raciocínio desintegrar e minha pulsação acelerar. A temperatura do quarto começou a subir, ou era só a minha? A má notícia é que terá que ficar com esses curativos por alguns dias. Anunciou com a voz mansa, deixando soltar uma breve risada. E a boa? A boa é que já pode tirar esse creme do rosto. Meu boné salvou sua pele, literalmente. E me lançou uma piscadela, que acertou em cheio o meu já danificado raciocínio. Levantei-me com dificuldade. Desista da enfermagem, ok? Essa profissão definitivamente não te serve. Falei em um tom de desaprovação. Puxa, era justamente o que eu pensava em fazer nas minhas horas vagas, entre uma e outra missão. Ele ria com vontade. Pode me ajudar aqui? Resmunguei. Com os braços enfaixados desse jeito, não tenho como lavar meu próprio rosto.
E aproximando-se de mim, Richard se abaixou e jogou água com delicadeza, deslizando seus dedos por minha face ardida. Começou limpando minha testa, minhas sobrancelhas, olhos, nariz, bochechas, e à medida que seus dedos caminhavam em direção aos meus lábios, senti sua respiração modificar e meu coração sapatear no peito. Ele fez uma pequena pausa e, com um olhar, pediu permissão para continuar. Assenti paralisada. Sua respiração estava cada vez mais forte, seu cheiro penetrando em meu cérebro. Pude perceber que seus dedos também tremiam. Pronto. Soltou sem mais rodeios. Impaciente, entregou-me uma toalha felpuda, afrouxou as ataduras e saiu como um foguete daquele minúsculo quarto. Terminei o serviço, passando a toalha em meu rosto, ainda mais ruborizado pelo acontecido. Tentei me acalmar e saí logo em seguida. Ele estava de pé, olhando para o nada, com a cabeça encostada nas ruínas de um enorme muro de pedra. Sua agonia era palpável. Uau! Exclamei para mim mesma, admirada com a maravilhosa pintura desenhada ao nosso redor. Estávamos em uma pousada construída a partir das ruínas de um antigo forte que havia sobrevivido bravamente à erosão do tempo e às guerras do grande deserto. Como prêmio por sua determinação em resistir, fora presenteado com inúmeras palmeiras, cada uma mais frondosa que a outra. Altíssimos e centenários troncos emergiam nas condições mais improváveis, dando-lhes um aspecto fotográfico, quase artificial de tão perfeito. Um oásis de verdade! Soltei, tentando puxar assunto ao me aproximar. Existiam vários desse tipo. Restaram muito poucos. Este hotel está abandonado? Não, mas como seu acesso é muito difícil, poucas pessoas se hospedam. Fui direto ao assunto em que me importava. Conta logo, por que você voltou, Richard? O que quer de mim? Ele me olhava de maneira diferente. Seus olhos azul turquesa conseguiam brilhar, ainda mais que o habitual. Eu sinto uma dor terrível quando eu estou longe de você, ou quando sei que você está em perigo. Mas, por outro lado, fica estranho e perco a noção de tudo quando estou ao seu lado. Ele olhava para o chão, remexendo os pés pela areia fina. Eu não sei o que é isso. Ben comentou que eu ando esquisito. De repente, passei a observar o modo como os humanos interagem. É tudo tão sem sentido. Sem sentido? Presenciar os humanos se abraçando e se beijando, como se sentissem algo de excepcional nesses gestos tão irrelevantes, confessou. Irrelevantes? Perguntei exaltada. É que nunca significaram nada para nós. E aquele beijo roubado? Aquilo foi um erro. Rebateu com a testa lotada de vincos. E também é um erro ficar aqui sozinho com você. Ele radiografou a decepção em minha face. Eu não deveria ter feito aquilo, Nina. Nós simplesmente não podemos. A dor voltara a invadir aqueles preciosos olhos. Se tem tanta certeza disso, por que você está sempre nervoso? Se já está definido que nunca poderá haver nada entre nós, o que te aflige então? Enfrentei-o. Nada e tudo ao mesmo tempo. Sua voz saiu baixa. Ele voltou a se calar. Eu sei que não é verdade. Existe um motivo específico. Você precisa me dizer. Exigi. Como de costume, ele me assustou com sua abrupta mudança de comportamento. Praguejou alto e socou ferozmente o tronco de uma palmeira a seu lado. Que ótimo. Voltar ao seu estado habitual. Rude. O que é verdade para você, Nina? Quais são as suas verdades, hein? Rugiu, deixando a voz mais contraída que os músculos. O sangue escorria por entre seus dedos. Emudeci no instantâneo arrependimento de ter insistido naquele assunto. Seu golpe fora certeiro e extremamente doloroso. Ele era preciso com as palavras que empregava. Minha vida sempre fora uma mentira, uma grande e infeliz mentira. Logo, quem era eu para falar sobre verdade? Verdade? A única verdade que tenho neste momento é o que eu sinto por você. Confessei num murmúrio sofrido. Como nunca senti por ninguém, Richard. Sei que não é lógico e muito menos sensato, mas é o que eu sinto. É puro. Ele arregalou os olhos e ameaçou caminhar em minha direção, mas parou no meio do caminho. Impossível. Você não sabe o que está dizendo. Eu sou a sua morte, Nina. Seu rugido mais parecia um gemido. Desnorteado, ele passava as mãos pelos cabelos e andava de um lado para o outro. Desatou a pisotear as folhas secas que estavam pelo chão numa inútil tentativa de liberar a tensão que distorcia suas feições esculturais. Por Tyron. Teoricamente, nós Urquinianos não poderíamos ter nenhum contato físico, mas... E parou para pensar na palavra que utilizaria. Íntimo. Com nenhum humano.
Você é diferente de tudo que conhecemos, completou. Afinal, você é uma híbrida. E com híbridos, não sabemos se existem reais possibilidades. Inferno. Quer dizer que qualquer um de nós poderia matar um dos seus muito facilmente, dispensando qualquer tipo de arma. Rosnou e voltou a me encarar com ferocidade. Ele percebeu meu semblante atordoado e adiantou. Um gesto impensado, um pouco mais incisivo, já seria capaz. Um gesto, você quer dizer... Eu não sei dizer que gestos especificamente, trovejou. Só sei que não podemos ter qualquer tipo de relação física com humanos. Ele se virou, encostando a testa na palmeira. Estava angustiado. Caminhei em sua direção. Pela primeira vez senti a sua dor. De impulso, abracei-o por trás, inconsequentemente. Ele não me repeliu. Sua rigidez inicial foi rapidamente substituída por um tipo de tremor. E então, cuidadosamente, ele se soltou de meus braços e se afastou. Minha vida se resume em trazer problemas para os que estão ao meu redor. Sussurrei. Me desculpa. Eu não sei o que fazer. Eu estou perdida. Eu também, soltou constrangido. É tudo absurdamente novo e sem sentido para mim. Não consigo mais ser razoável. Então não seja. As palavras saíram impensadas, assim como os meus gestos. Tornei a me aproximar e senti seu hálito quente em meu rosto. Viril, delicioso. Era diferente de tudo o que eu conhecia. Nina, por favor, não. Eu não posso. Ele não me impediu, mas congelou com a minha aproximação. Talvez estivesse mais perdido do que eu. Por fim, segurou meu rosto com delicadeza e, fulgurando meus lábios trêmulos com seu olhar penetrante, tocou-os com seus dedos macios. Não podemos, sussurrou. Eu sei. Então, ele afundou o rosto na curva do meu ombro e lançou os braços ao redor da minha cintura. Cautelosamente, suas mãos traçaram a linha do meu corpo, gerando um caminho de arrepios, enquanto as minhas percorriam os músculos e cicatrizes sobre sua camisa de malha. Seus lábios, úmidos, fizeram uma trilha de beijos pelo meu pescoço e prestes a encontrarem os meus. Richard parou e me presenteou com um raro sorriso de felicidade aberto. Ah, tesouro! Ele soltou um gemido de satisfação e tornou a me abraçar. Caso tenha algum mal-estar, afaste-se imediatamente de mim, compreendeu? Advertiu-me, sussurrando em meu ouvido, enquanto começava a beijar o meu ombro, desnudo, sempre com o seu ar de comandante, só que desta vez estava entregando as armas. Jamais me afastaria, eu queria mais era sentir. Menti de imediato, assentindo com a cabeça enquanto ele me beijava. Minha pulsação ultrapassara todos os limites. Meu corpo queimava num fogo enlouquecedor à medida que seus lábios se aproximavam mais e mais dos meus, percorrendo a base do meu pescoço, roçando o meu queixo, até pousarem lenta e delicadamente sobre os meus. Eu respondia da mesma forma, incrédula de poder experimentar tamanho sentimento. Eu estava indiscutivelmente louca por ele, e agora sabia que ele correspondia ao meu sentimento. Também estava apaixonado por mim. De repente, Richard fechou os olhos, franziu a testa e então se afastou. Curvado sobre o próprio corpo, ele parecia sentir uma dor dilacerante. Richard, o que houve? Sem resposta. Richard, insisti. O que senti agora foi bem mais forte do que a vez anterior. Eu arfava atordoado. Eu não imaginava que fosse assim. Nem eu. E sorri inundada de felicidade. Mas eu não poderia sentir, Nina. Não dessa maneira. Aninhei-me em seu peitoral de aço e ficamos ainda algum tempo ali, abraçados e imóveis. Ter seu corpo forte me envolvendo era o meu porto seguro, e era disso que eu precisava. Paz. Finalmente a calmaria após a tempestade. Um magnífico bálsamo para minhas perdas e tormentos. Permaneci por um breve momento, entregue àquelas sensações entorpecentes que emanavam de seu corpo quente e me atingiam sem cerimônia. Não comentei nada, nem me afastei dele. O quebra-cabeça começava a se encaixar com perfeição. Tudo porque eu havia passado tinha um motivo, e esse motivo era ele. O que tanto te angustia? Tornei a insistir ao sentir sua respiração vacilante. Quando você desapareceu lá naquele restaurante, eu estava disposto a te esquecer. Pensei até em abandonar tudo e deixar que outro resgatador concluísse a missão. Eu simplesmente não conseguiria te matar, suspirou. Nunca me senti tão impotente em toda a minha vida. No entanto, a mínima ideia de que outro poderia te eliminar a qualquer instante me consumia ferozmente, como uma profunda ferida aberta. Não consegui.
e, de repente, tornou a me beijar com mais intensidade, deixando-me tonta com a emoção que fluía dentro do seu corpo. Ele percebeu meu estado alterado e se afastou. Me desculpa, está vendo? Sua voz saiu ácida. O quê? Essas sensações de fraqueza, tonturas, sou eu quem provoca em você. Eu já sei disso, respondi calmamente. O que você não sabe é que qualquer um dos meus pode gerar isso nos seus, sugar sua energia vital. Hã? Vocês extraem nossa energia? Paralisei aturdida. Ele assentiu com a cabeça. Nunca ouvi falar no famoso beijo da morte? Era isso que eu não conseguia te dizer. Eu sou a morte, lembra-se? Indagou sarcástico. Por isso, não entendo como você foi concebida. É inexplicável o fato que seu pai tenha vivenciado um contato mais profundo com a sua mãe. Ele a teria matado. Outra facada em meu peito, convalescente. Richard bradava, deixando à mostra seu alto grau de irritação. Sua inconstância emocional me atordoava ainda mais que a inesperada revelação. Você não entende, continuou. Não era para eu sentir nada. Queima tudo. Só quando eu estou perto de você é que sinto essa febre baixar, essa dor acalmar. Como se você fosse minha cura, o meu remédio. Eu não sei o que fazer. Não tenho mais controle de minhas ações. E meu corpo? O que tem? Perguntei sem saber o que pensar ou fazer. Meu corpo já dava provas concretas do sentimento arrasador que nutria por ele. Afastando-se de mim, ele respirou profundamente, encarou as próprias mãos e desabafou. Não tenho controle sobre ele também. Como assim? Não vê? Eu tremo. Ele deu uma gargalhada nervosa. A morte tremendo? Como pode isso? E me apontou as enormes mãos. Tremem perto de você. Nunca tremeram, nem diante das mais difíceis missões. Eu também tremo. Isso é normal quando estamos nervosos. Quando vocês, humanos, estão nervosos, não nós. Nós somos frios, lembra? Trovejou e suas pupilas estreitaram-se no sentido vertical. Desnorteado, ele balançava a cabeça de um lado para o outro. Não são apenas as minhas mãos que tremem. Outras coisas estão surgindo dentro de mim, incontroláveis. Tudo dentro de mim já havia perdido o controle há muito tempo. Nina, sua voz agora estava impostada. Eu não tenho como te livrar dos meus, por muito tempo. Não suporto a ideia de te matarem, e menos ainda de te usarem para experiências. Só em pensar nisso, eu fico louco. Estou a ponto de explodir. Calma, pedi. O mais engraçado é que estávamos ali discutindo o meu desgraçado futuro e era eu quem o consolava. E se eu tiver outro tipo de valor para calar? Não consegui imaginar qual. Foi taxativo. Leila disse que eu sou parte de uma lenda. E se for verdade, não percebe? O improvável está acontecendo bem diante de nossos olhos. Sou uma híbrida que conseguiu sobreviver por quase 17 anos. E você pode ter sentimentos, até então impossíveis para os seus. Eu não sei se isso dentro de mim são bons sentimentos ou... Richard, veja. Peguei uma de suas mãos e encostei em meu peito. Queria que ele sentisse a trepidação enlouquecida do meu coração. Eu também sinto isso. Ele não se entregava. Lutava contra aquilo que o martirizava. Suas pupilas descontroladas eram a prova do tormento que eu lhe infligia. Mas não são iguais os seus. Como pode ter tanta certeza? Indaguei-o severamente. Não sou capaz de ter sentimentos. Não os bons, Nina. Irritou-se. O que sinto é uma reação ao que você gera em mim. Viu o que foi capaz de fazer com aqueles rapazes no navio? Eles perderam a cabeça, como nunca antes vi acontecer. Seu poder sobre as nossas mentes e corpos é avassalador e nos faz ter atitudes insanas como esta agora. Sua atitude é boa. Minha voz saiu fraca. Mas a minha essência é má. Ainda não percebeu? Deu-me um sorriso irônico. E acredito que o que eu sinto é o que vocês chamam de... Sua fala travou. De... Ele fechou os olhos e contraiu a testa. Egoísmo. Aquela confissão me deixou confusa. Definitivamente não era o que eu esperava. O que você quer dizer com isso? Exigi com a voz falhando. Que eu não valho a pena, garota. Aliás, não valho nada. O medo que tenho de te perder não é por você, é por mim. Arfou. Eu estou enlouquecendo. Eu sou o senhor das ações, não você. Richard, eu sou a sua morte, Nina, murmurou. Eu não posso esquecer que sou a sua morte. Seu olhar transtornado era prova cabal de que ele continuava impiedosamente torturado por uma dúvida ou medo atroz. Não, você não é. E hesitante, caminhei em sua direção e afundei meu rosto em seu peitoral. Pude sentir sua respiração descompassada vibrar em minha pele. Demorou algum tempo até que ele me envolvesse em seus braços. Ficamos ali entrelaçados por um longo tempo.
Não que eu sentisse, pois para mim o tempo agora passava de um jeito diferente, como se eu já estivesse em outro mundo. Nina, logo vai amanhecer, e você precisa descansar. Sua febre está voltando. Como sabe? Arqueando uma sobrancelha, ele me fitou com seu costumeiro ar de superioridade. Ele sabia e pronto. E você? Também vou descansar. Vamos. Me conduziu até o quarto. Quando estava perto de entrar, ele me fez um pedido inusitado. Posso? Arregalei os olhos, sem graça. Ele compreendeu minha reação e, com desenvoltura, se retratou. Não é nada do que você está pensando. Nem poderíamos, lembra? Emendou e soltou uma risada gostosa, apressando-se em me explicar. Seu quarto tem 2 portas, e eu não tenho como vigiá-las ao mesmo tempo, ficou claro? Ah, claro, sim, ficou. Vou dormir no seu quarto, mas bem longe de você, se é o que te preocupa. Não, quero dizer, eu... Tudo bem, estamos esclarecidos. Lançou-me um sorriso torto à medida que ia entrando. Vamos, deite-se, e ajeitou os lençóis enquanto me apontava a cama. Não estou com nenhum pingo de sono. O que Leila quis dizer com finos sinais? Seus olhos azuis se contraíram por um instante, mas ele se esquivou. A gente conversa depois. Boa noite, tesouro. Sabia que eu detesto que você me chame assim? Me lembra aquele Richard insuportável que você adorou odiar? Interrompeu-me com o seu típico sarcasmo, mas que no fundo eu odiava adorar. Agora era minha vez de interrompê-lo. Vamos lá, é isso? Que diferença faz? Richard estabelecera que era o fim das conversas, por aquele dia e ponto final. Dei de ombros com a situação. Estava feliz demais para brigar. Amanhã ele me daria mais explicações. Deitei-me tão confortavelmente que me esqueci das queimaduras. Permaneci anestesiada. Boa noite. Respondi num sussurro, forçando-me a parar de olhar aquela estupenda figura à minha frente. Ele era um oásis para os meus olhos, minha miragem pessoal. Richard deu um carinhoso beijo na palma da minha mão e ajeitou o lençol que me cobria. Pude sentir algum grau de tensão naquele gesto. Sinais. Balbuciou e, abaixando-se, acariciou minha testa. O que ele saberia sobre o assunto? Amanhã haveria de me responder. Agora era só endossar aquele carinho. Por mais que lutasse contra o sono, a força de seu toque era oceânica. Mergulhei tranquila naquele mar sem ondas, incapaz de imaginar o sangrento maremoto que estava por vir.